Fala, meu bruxo, como é que tá? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é uma manhã de outono, um tanto quanto fria, aqui do Rio Grande do Sul. E quero trocar uma ideia contigo sobre a frieza, o silêncio, o pensar antes de agir. E eu confesso que metade disso tudo é uma grande bobagem, um grande fetiche. Mas a outra metade é extremamente atrativo, extremamente legal. Eu confesso que eu sempre fui um daqueles caras que admirava os personagens mais frios, os personagens calculistas, os personagens de anime, os super-heróis, aqueles que eram mais frios, aqueles que tramavam as coisas em silêncio. Existia algo ali que eu conseguia me identificar. Não que eu era assim, ou que eu sou assim, mas eu gostaria de ser. E eu entendo que uma grande parte disso é uma mera fantasia, uma idealização daquilo que a gente quer ser como homem, mas uma boa parte não é aquilo que a gente quer ser, mas sim aquilo que a gente tem que ser. Eu vou te falar aqui, nesse vídeo, numa conversa muito tranquila, muito honesta, muito leve, sobre alguns mandamentos da frieza. Não leve ao pé da letra o que eu vou falar aqui, não tome como uma lei imutável para a tua vida, apenas como algumas dicas. E algumas delas podem servir para o teu comportamento, pode algum dia servir para a tua vida. Por favor, deixe um Eicopinito aqui, isso é uma lei, aqui nesse canal. Quando você entra nesse canal, você vai trocar uma ideia comigo, seja almoçando, jantando ou buscando aprender, você deixa um Eicopinito aqui, dessa forma eu me sinto mais próximo a ti. E essa é a intenção de eu estar gravando vídeos todos os dias, não só ensinar, mas estar mais próximo a você. Então, por gentileza, deixa um Eicopinito aqui. Com certeza tu não vai se tornar um personagem frio e calculista de algum anime, ou de algum filme, ou de algum super-herói, mas talvez tu lembre dessas premissas que são um tanto quanto cinematográficas, mas podem fazer com que você reaja melhor em alguma ocasião, mesmo que isso aqui não seja tão prático e, à primeira instância, não tão utilizável no dia a dia. O primeiro mandamento, e eu nem sei se vão ser 5, talvez até sejam mais, respire fundo. E só depois de respirar, haja. Respire fundo até o ponto em que você sente que as batidas do seu coração voltaram ao normal. É comum tu se exaltar. É comum tu ter sangue quente. Tu querer responder na hora, responder no ato. Mas é interessante que tu não faça isso. É interessante que tu entenda que a tua resposta emocional, ela tem muito a ver com aquele impulso das tuas emoções no momento. Não tem como neutralizar as emoções. Não tem como ser frio e não sentir essas emoções. Mas tem como tu ter uma resposta fria. Tu ter uma ação fria. Por exemplo, alguma coisa aconteceu. Seja um perigo, seja uma provocação, seja alguma coisa que te faça ter vontade de ter alguma reação emocional que pode te comprometer ou que te pode fazer alguma bobagem, né? Aquilo é devido ao teu coração que acelerou. Respira fundo. E quando a gente diz respira fundo, parece uma coisa simbólica, né? Tipo assim, pronto, acabou. Não. Respira fundo tentando acalmar as batidas do teu coração. Até o teu coração voltar ao normal. E o que é normal? 60, 80 batimentos por minuto em repouso. E aí sim, você dá a sua resposta, você toma a sua atitude. Se demorar para tu voltar ao normal, a única coisa que tu tem a fazer é se afastar. Mesmo que você seja visto como um covarde. Porque a resposta que você pode dar, mesmo que você saia ganhando, pode te comprometer. Outra coisa que eu considero ser um mandamento, nunca fale mais do que precisa. Não tome o meu exemplo como um youtuber, um mentor, um cara que faz vídeos, que vive de falar. Então meu negócio é falar contigo. Nesse ponto não me tome como exemplo, ou talvez me tome como exemplo na minha vida pessoal, onde eu não falo mais do que o necessário. Fale apenas o necessário, e isso eu meio que aplico para tudo. E isso é muito válido para nós, para nossa cultura. A gente vive no Brasil, cara. A gente vive no Brasil onde as pessoas são mais calorosas do que os outros lugares. Elas conversam mais na sua vizinhança, ainda mais eu, cara, vivo em cidade pequena, todo mundo conversa com todo mundo. Um exemplo trivial, cara, meu filho acabou de nascer, as vizinhanças, as pessoas do meu prédio, as pessoas do meu entorno, né, além da minha família, para e pergunta, como é que tá teu filho, como é que tá teu guri, como é que tá as coisas, puxando conversa, e nessa puxada de conversa as pessoas pensam que vão
ficar minutos ali conversando comigo e eu respondo educadamente, somente o necessário. Ah, tá bem, ok. Ah, talvez eu seja um pouco chato, talvez eu coloque muros para que as pessoas não se aproximem. Não sei por que eu sou assim, mas eu acredito que deve-se exercer a lei do silêncio, de falar somente o necessário, de não dar muita abertura para as pessoas, né? Ninguém precisa saber muito da minha vida, ninguém precisa se aproximar. Eu tenho como aquela lei para mim, né, de que ninguém deve se aproximar de mim, só as pessoas que eu escolho. E as pessoas que eu escolho para se aproximar, essas sim vão se aproximar mesmo e vão permanecer na minha vida provavelmente até o resto da minha vida. Quarta lei, na medida do possível, domine o seu rosto, sua expressão e o seu tom, sua postura. Domine isso, aprenda a dominar isso. Aprenda na medida do possível manter uma compostura no geral. Uma compostura é feita de a tua expressão facial, o teu rosto, ele deve ser pelo menos dominado. Pelo menos tu saber o que teu rosto está passando. Não me tenha como exemplo, mais uma vez, como um cara que não sorri, um cara que é sério. Esquece isso. Se tu não é um cara sério, não precisa ser. Mas domina o teu rosto. Quando se trata de dominar suas emoções, domina a tua expressão facial, domina o teu tom de voz. O que o teu tom de voz está querendo passar. Em certos momentos tu vai ter que ser mais carismático, tu vai ter que ter um tom de voz mais leve. Em outros momentos tu vai ter que ter um tom de voz mais impositivo, mais para fora, mais imposturado. Em certos momentos você vai ter que demonstrar necessariamente uma postura para que as outras pessoas não se passem perante a você. Isso é uma ferramenta para a vida. Isso é uma ferramenta para o dia a dia. A tua mãe provavelmente te ensinou que se tu ser uma pessoa sorridente e carismática, isso vai facilitar a tua vida. E esse é um ensinamento correto. É interessante que você seja assim, que você pense assim, que você faça isso. Só que o que a tua professora da quinta série, a tua mãe, teu pai não te ensinaram é que não é só o sorriso e o carisma, mas sim a postura firme, a postura impostada, de forma que as outras pessoas não consigam se passar sobre você. Uma postura firme, ela também exala uma espécie de aura, energia, frame, que se tu tem uma aura mais forte do que a outra pessoa que tu está interagindo, provavelmente você vai persuadir essa outra pessoa e não ser persuadido por ela. Qualquer persuasão que você tiver que fazer, seja uma simples venda, um convencimento de qualquer coisa, o mínimo é que a sua aura seja mais forte do que a aura da outra pessoa. Mas vamos voltar ao assunto, esse aqui não é um vídeo sobre aura, esse aqui é um vídeo sobre frieza e silêncio. O quarto mandamento talvez seja distância estratégica, se afasta para pensar, se afasta de tudo sempre. Tenha o afastamento, distanciamento estratégico como uma coisa recorrente na tua vida. Tanto para amigos, trabalho, relacionamento, esse relacionamento teu que está começando, tu está ficando com uma menina, sabe essas coisas? Distanciamento estratégico, se afasta para pensar o tempo todo, seja recorrente, mantenha um afastamento constante, porém uma aproximação depois, né? Tudo na tua vida precisa de um certo afastamento para tu poder enxergar de fora. Imagina que toda a convivência social da tua vida, exceto o teu relacionamento sério com a tua mulher, que é a mulher da tua vida, com o teu filho, com a tua mãe, exceto isso, tudo precisa de um afastamento. Teus amigos próximos, tu precisa ficar um tempo sem ver eles, para estar constantemente avaliando se vale a pena estar com eles. As meninas que tu tenta se envolver aí, sei lá, né? Tu precisa ter um afastamento constante para avaliar se aquilo vale a pena. Afasta para pensar, afasta para avaliar. Se tu está vivendo uma situação de conflito na tua vida, desde um sócio que tu acha que está te passando a perna, um trabalho que tu acha que não está muito bom, uma relação com o teu chefe, qualquer tipo de relação que tu acha que está conflituosa, tu precisa se afastar. Dá um passo para trás para poder analisar. Tu precisa tomar uma atitude, qualquer atitude que tu precisa tomar, uma decisão que envolve outras pessoas, por exemplo, pedir demissão, falar alguma coisa que não está bom no teu trabalho, em qualquer situação. Antes de fazer isso, se afasta para pensar. Quando alguém exige uma decisão de ti, se afasta para pensar antes de dar qualquer resposta. Mesmo que as pessoas te vejam como um covarde. Ah, eu cobrei uma resposta do cara, o cara não me deu uma resposta. Se afasta, pensa e depois traz uma resposta com calma. Sempre sim, use essa lei. Diz, eu vou pensar com calma e te falo. E como nós estamos falando de frieza e não somente de comportamento social,
existe aquela frieza emocional, aquela racionalidade que não é relacionada à minha emoção para com o outro, à minha reação, à minha atitude com o outro ou com a outra. É eu comigo mesmo. E nada mais trabalha isso do que performar bem no caos. Então tu utilize o próprio caos do dia a dia para buscar controlar as tuas emoções. Aquelas pessoas que são mais suscetíveis ao caos, ao estresse, suscetíveis a, assim, aquelas pessoas que perdem o controle, que quando tem que resolver uma coisa difícil, elas vão ter um ataque, vão ter um troço do coração. São aquelas pessoas que estão trancadas na própria casa, vivendo no próprio conforto, que tem tudo sob controle o tempo todo. Em determinados momentos tu tem que fazer a vida da tua vida um caos proposital e viver esse caos proposital, entender, performar bem durante o caos. Tu vai usar o caos como uma espécie de campo de treino das tuas próprias emoções. Caos está em realizar tarefas difíceis, caos está em empreender, caos está em assumir diversas tarefas ao mesmo tempo no teu dia, mesmo sem saber se tu vai dar conta de tudo e correr contra o tempo. Caos está em tu fazer aquela coisa chata de sair, resolver coisas numa cidade grande, pegar trânsito, pegar Uber, entrar num shopping e ir para outro lugar. Isso é um caos, isso é horrível. Só que isso tem que ser feito de vez em quando e tu veja isso como uma espécie de treino das tuas próprias emoções. É tipo um campo de batalha. Encerro o vídeo por aqui. Eu te falei que esse vídeo ele seria bem simples, né? Ele não é um ensinamento, ele não é uma cartilha. É só algumas coisas aí que eu levo em conta para minha vida. Deixo aqui embaixo, né, como sempre, o convite para tu participar da família Alpha Life, a nossa cúpula de homens que recebem áudios com ensinamentos todos os dias no WhatsApp, que fazem parte de um grupo unido de homens que estão evoluindo juntos. Tem mulheres lá também, né? Mulheres também buscam evolução. Um grupo de WhatsApp. E também, obviamente, que tem acesso a toda a Alpha Life. Lá dentro, estudamos sobre desenvolvimento masculino, estudamos sobre postura, relacionamentos e todas as áreas que são relativas à evolução masculina. Nós somos os últimos homens que restaram e nós temos um lema: poder, dinheiro e família. Te espero lá dentro da cúpula da Alpha Life. O valor é R$20 por mês.